Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as notícias do dia do agronegócio, também as informações sobre economia desta sexta-feira, hoje dia 1º de junho de 2018. Principais assuntos hoje, a gente ainda traz aí uns resultados da greve dos caminhoneiros que terminou nessa semana, depois de 10 dias. A gente também traz uma informação importante que aconteceu hoje, foi a saída, o pedido de demissão de Pedro Parente da diretoria da Petrobras. Também é algo que impactou aí os negócios, até na Bolsa de Valores durante o dia. Esse e outros assuntos, também uma entrevista sobre o panorama do trigo no estado do Rio Grande do Sul, o plantio do trigo, as perspectivas para o trigo nesta safra. A partir de agora, no Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. A gente começa falando que o governo federal vai anunciar na próxima quarta-feira da semana que vem, no dia 6 de junho, o Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019. Os detalhes finais da cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, serão acertados ainda na segunda-feira com a assessoria do Ministério da Agricultura. O setor produtivo pediu ao governo 198 bilhões de reais para o programa de financiamento da safra, que iniciou em 1º de julho, alta de 5% sobre o total de 188,4 bilhões de 2017 e 2018. A proposta entregue então ao governo pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também pede a redução na banda de juros para o crédito agrícola dos atuais 7,5% a 11,75% ao ano, para entre 4% e 8,5% ao ano. O governo sinalizou, no entanto, para o mesmo volume de recursos e queda de 1 ponto percentual na taxa de juros. Outra informação agora sobre as exportações. Temos aqui dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que mostram que o volume total de suco de laranja exportado no mês passado atingiu 212,6 mil toneladas, alta de 30% em relação ao que foi embarcado em maio do ano passado, ou seja, no mesmo período agora. Em relação a abril, foi uma alta de 8,7%, quando o Brasil aí vendeu 195,5 mil toneladas ao exterior. A receita obtida com as exportações de maio atingiu 209,8 milhões de dólares, avanço aí de 19,41% ante os 175,7 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado. Esse resultado representa aí uma alta de 25,48% se for feita uma comparação ao montante do que foi faturado no mês de abril. Também relacionado às exportações, as exportações mundiais de café atingiram 10.180.000 sacas de 60 quilos em abril. Isso significa uma alta de 7,1% se a gente for fazer uma comparação anual. Os dados são da Organização Internacional do Café, que é a OIC. Segundo a entidade, os embarques da variedade arábica alcançaram 6,24 milhões de sacas. O avanço foi de 3,1% frente ao mesmo mês do ano de 2017. De acordo com a OIC, as exportações de robusta chegaram a 3,94 milhões de sacas, ou um incremento de 14,1% em relação a abril do ano passado. Temos também agora as informações de uma previsão de safra da consultoria INTL FC Stone, que revisou para cima sua estimativa de produção de soja do Brasil do ciclo 2017-2018 a 117,14 milhões de toneladas. No levantamento divulgado em maio, a projeção era de 116,96 milhões de toneladas. E esse leve aumento do número na produção decorreu, segundo a consultoria, de um novo incremento da produtividade média no estado da Bahia, porque teve um resultado bem excepcional conforme as informações. O rendimento médio para o país alcançou 3,35 toneladas por hectare, segundo os cálculos da consultoria. Esse nível aí fica bem próximo aos 3,36 toneladas por hectare que foi alcançado na temporada passada. Diversos estados, segundo as análises, registraram um desempenho excepcional em produtividade, aliado a um crescimento da área de mais de
3%, e aí, segundo a consultoria, essa conjuntura leva então o país a uma nova safra recorde da oleaginosa. Vamos agora voltar a falar sobre os impactos aí, né, da greve, da paralisação dos caminhoneiros que terminou nessa semana, né? A Associação Brasileira de Laticínios, a Viva Lácteos, informou que as indústrias do setor retomaram as atividades depois da greve dos caminhoneiros, mas fez uma estimativa de que as companhias só vão retornar à normalidade dentro de um mês. Segundo a nota informada pela Viva Lácteos, agora a preocupação das indústrias do setor de laticínios é coletar o leite nas propriedades rurais e garantir então o fluxo de abastecimento aos consumidores. E a cadeia vai buscar na sequência formas para mitigar os prejuízos, por exemplo, linhas de crédito para custeio, investimento e também apoio à comercialização. A Via Lácteos reiterou que os prejuízos computados na cadeia produtiva do leite chegaram a R$ 1 bilhão, com 300 milhões de litros de leite descartados. Vamos agora conversar sobre o trigo. Nós estamos no momento de preparo para o plantio do trigo na região, no estado do Rio Grande do Sul. Algumas áreas já estão com a semeadura atrasada. Segundo dados da Emater, o percentual de área cultivada neste momento chega a 5%. E esse número está abaixo dos 12% observados na mesma época do ano passado. Então, os produtores de trigo agora estão aproveitando para reformar terraços, subsolar áreas compactadas, aplicar calcário, preparando então as áreas para o plantio do trigo. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com um especialista. A gente está recebendo o Destaque Rural Notícias, conseguiu o contato com o engenheiro agrônomo Gerson Herter. Ele é diretor da Suporte Corretora Brasil. Gerson, boa noite, muito obrigado por ter aí aceitado o nosso convite de conversar com a gente sobre essa importante cultura, né, que é o trigo. A gente agradece a tua disposição de falar com a gente. Boa noite, tudo bem, Gerson? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com vocês. Bem, Gerson, cultura de inverno, o trigo agora está sendo semeado no estado, como eu falei agora há pouco, aí a Emater diz que está defasada aí a área semeada neste momento, e a gente quer entender o momento da cultura agora. Será que esse plantio defasado, insumos que ainda não chegaram dentro da porteira, até por causa da greve dos caminhões, dos caminhoneiros, pode interferir nos planos para a safra do trigo? Olha, o meu sentimento do mercado que toca aos produtores, né? O quadro mudou bastante com o aumento de preço da Argentina. Tu vê, nós estávamos ali em janeiro, fevereiro, negociando trigo argentino a $150 e já está em $250 e para janeiro o valor lá na Bolsa de Rosário é $190, $195. Então nós estamos com um aumento de valor internacional muito interessante. Sim. Isso, junto com a frustração da safra gaúcha, ajudou o mercado a ficar comprador. Então a perspectiva hoje do produtor é de aumento de área em relação ao que se falava em março, por exemplo, deste ano. Sim. Então significa que esse atraso, digamos assim, na semeadura não vai impactar em nada aí as possibilidades de ter uma boa safra. Olha, eu até acho que não. Vamos dizer assim, o produtor está tão desanimado, mas tão desanimado que qualquer notícia boa para ele serve. E essa boa perspectiva de preço que está se vendo nesse momento, o produtor ele vê muito curto prazo, né? Ele está sentindo agora, existe a oferta de trigo a R$50 o saco, uma coisa inimaginável há 2 meses atrás, né? É o que ele está sentindo hoje. O atraso do plantio, claro que não é o que ele gostaria, mas eu acho que não é um fator decisivo, até porque as primeiras épocas de plantio são as que maior risco tem de geada, né? Então, e tem uma outra situação que eu também percebo, a gente tem produção em todo o estado, né, acompanha clientes do estado inteiro, a nossa empresa, e a questão de atraso de plantio também, por vezes, é muito bem-vinda, porque
colher em dezembro. Esse pessoal de outubro acaba colhendo em novembro. É bem-vindo à questão de qualidade. E hoje o problema maior de preço de trigo, a frustração do produtor é quando a qualidade cai muito, né? E ele vai para a ração. Esse é o maior problema. Então, assim, se tu baixar esse risco bastante, mesmo caindo um pouquinho de rendimento, ele compensa, porque esse risco de qualidade é muito complicado mesmo, né? Gerson, dá para fazer um panorama para a gente, até para quem talvez não entenda muito, tu que é técnico, especialista no assunto, pode fazer um panorama para a gente de como é que é a cultura, a comercialização, a lucratividade do trigo no estado do Rio Grande do Sul, como é que está hoje, quais as perspectivas? Sim, eu te responderia da seguinte maneira: é difícil tu falar em fazer uma análise da produção de trigo, porque nós não temos no estado produtor de trigo profissional. Tu tem uma pessoa que ele é um sojicultor e ele tem no seu portfólio de produtos o trigo, mas ele é de longe o carro-chefe. Ele está longe de ser um produto importante na sua produção. E o que acontece? Tu pensa bem, vamos fazer uma comparação com o arroz, né? O arrozeiro, ele sabe, por exemplo, que ele não vai conseguir, nem que queira, vender a sua produção na colheita. Não é o caso do triticultor. O triticultor, ele acha que ele colhe e pode vender. Ele vai lá e fatura na cooperativa ou na cerealista, e o assunto para ele está liquidado. Mas, na verdade, essa empresa que compra não consegue vender na velocidade que ele está vendendo, né? Então, acaba que sempre sobra produto na colheita. Isso é muito ruim. A outra questão, então, ele não comercializa como um triticultor. Se fosse um triticultor, de cabeça de triticultor, ele venderia de uma forma um pouco mais parcelada. Primeiro, então, é uma postura oportunista e não de um fornecedor, que é o que a gente diz aqui na nossa empresa. O triticultor tem que ter uma postura de fornecedor de matéria-prima e não de um oportunista. Se ele for se portar como oportunista, ele vai ser tratado como oportunista e vai pagar o preço por isso. A segunda questão é uma identificação de produto. Uma vez que tu tem o produto, ele tem que ter uma cara. E hoje tu vai nas empresas, em 99% das empresas, tu não vê uma oferta de um produto com cara, com tipo. Eu digo assim, por exemplo, se eu e tu vamos plantar trigo e vamos entregar numa empresa, a grande maioria das empresas não tem um controle sobre nós dois. Então eu e tu podemos entregar um trigo qualquer, que sejam coisas muito distintas, e a classificação que vai ter na empresa é a do pH. O pH só vai ver rendimento industrial. Agora, se o produto é bom ou ruim, não tem nada a ver. Então, nessa leitura, é difícil tu falar assim qual é a situação que está a produção de trigo, porque ela não é uma produção de trigo profissional, é uma produção de um grão que por acaso é trigo, podia ser grão para ração, tá entendendo? Não é uma sincronia. E o que nós mesmos estamos pregando aí, a nossa empresa faz forte isso aí, né? Ela trabalha com originação de grãos justamente para poder o produtor enxergar a luz no final do túnel. Na medida que eu tenho empresas organizadas com o setor organizado, é outra coisa. Eu fui uma vez em Oregon, nos Estados Unidos, e estava acompanhando a colheita lá com os produtores. E numa dessas eu subi numa combine, né, numa colheitadeira, e falando com o produtor lá e perguntando para ele por que o rendimento não estava tão grande. E ele dizia, é o tipo do trigo, é um trigo soft. E eu perguntava, por que tu não coloca mais nitrogênio na lavoura para produzir mais, ou até troca de tipo de trigo? Ele fala, aqui na região, em todo o nosso estado, o trigo é um só. Então a gente não pode ficar trocando o trigo. Para todo mundo ter o mesmo tipo de trigo. Puxa vida! Então tu vai nos Estados Unidos, tu encontra regiões inteiras, maciças, de um tipo de trigo só. São várias variedades de um tipo de trigo só. Então o que acontece? Tu tem uma ponta compradora, vamos lá na ponta de lá, vamos lá na padaria, como a gente fez aqui na empresa. Vamos na padaria falar com eles. Eles não têm comunicação nenhuma com a parte do trigo. Eu conheci padeiro aí, carioca, que não sabia nem se o trigo vinha de árvore ou de planta, para ter uma ideia. Poxa. Olha só,
Por outro lado, o próprio moinho tem que ficar garimpando o produto no mercado para tentar fazer também um produto com uma cara só. Então eu vejo assim, o grande problema do trigo hoje é que ele tem que ser muito mais profissionalizado, ele tem que ser produzido um produtor pensando assim, que produto vai ter lá na ponta de lá. A empresa que eu estou entregando, ela tá identificada comigo. A identificação entre todos nós, produtores, que estamos entregando grão na determinada empresa, no momento que tu tiver isso, tu pode analisar. Hoje é assim, tu imagina que nem comparar com gado, hoje como o gado gaúcho ele é despadronizado, tem gado de tudo que é tipo. O trigo nosso gaúcho é a mesma coisa, não tem um padrão. Tu vai falar, o gado é muito oportuno comparar. Tu fala assim, o gado gaúcho, como é que ele é? Ele é melhor do que o gado mato-grossense, por exemplo? Tu pode dizer sim. Mas como é que o moinho Mato Grossense tem mais tranquilidade de comprar o gado? Porque lá é padronizado, não é tão bom, mas é padronizado, já é uma grande vitória. Nós aqui tem gado muito ruim e muito bom misturado. O trigo também é assim, nós temos trigo muito bom e muito ruim, ou assim, bom para finalidades diferentes, aí fica ruim. O trigo para biscoito é um tipo, o trigo para pão é outro, o trigo a massa fresca também é um trigo mais claro, entendeu? Então, nós precisamos profissionalizar os meios de produção, as centrais que recebem o trigo e oferecem ao mercado para que ele seja melhor avaliado. É difícil avaliar coisas tão difíceis de serem avaliadas como o trigo. Imagina um Euríbios ficar recebendo tudo que é tipo de joia, pô, é prata, é ouro, sei lá que metal que é. É difícil mesmo fazer essa análise, porque nós não temos um setor organizado. A genética mesmo, olha só o pessoal de genética, eles estão produzindo materiais muito afinados com o mercado. A dificuldade não é ter genética. Nós temos uma empresa aqui no nosso estado que vende genética para a Argentina, que é nosso maior concorrente, e para os Estados Unidos. Então nós temos problema de genética? Não, nós não temos problema de genética. Agora, o problema é empregar a genética de maneira organizada. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Certo. Olha, Gerson, e para finalizar, então, qual a dica que tu daria para o produtor profissionalizar, então, e ver essa oportunidade aí com o trigo? Ele tem que cobrar da empresa que lhe entrega os grãos essa postura. Afinal de contas, é essa empresa que vai classificar o produto e ofertar ao mercado. Nós já fomos em empresas altamente abastecidas de tecnologia no recebimento. Nós fomos uma empresa que tinha até robô nos tombadores. Eu não conhecia tombador robotizado, eu conheci, tive o privilégio de conhecer. Na hora de ir embora da empresa, eu perguntei para ele, posso levar uma amostra de trigo? Pode. Aí chamaram o diretor lá que cuidava da parte de acesso aos grãos mesmo, né? E ele me perguntou, mas tu quer uma amostra por quê? Se afinal de contas, lá na base do silo tem um tipo de trigo, no meio tem outro e lá em cima tem outro, que eu não tenho a menor ideia do jeito que ele é. Puxa vida, então para que toda essa tecnologia se tu não tem o menor mando ou noção do que tu está recebendo, né? Então, o produtor tem que cobrar a postura da empresa. Como é que tu estás fazendo para organizar a nós produtores? Porque se não houver essa organização, não existe justificativo de trigo. O produtor, quando imagina assim, o final da sua missão, ele não deve pensar na moeda do recebimento, ele deve pensar no produto que aquele trigo pode fazer. Eu já fui em padaria e a gente mergulhou nisso. Quando nós fundamos a nossa corretora, a primeira atitude que eu fiz foi ir mergulhar de cabeça nas padarias. Eu fui em mais de 50 padarias. E é impressionante a oportunidade que nós estamos perdendo, porque eles têm uma demanda por produto que muitas vezes não tem no mercado. Não tem no mercado. O padeiro é uma mão de obra muito limitada, a dificuldade em mão de obra. E, portanto, o processo de panificação é comprometido por falta de mão de obra. Eles precisam de produto muito padronizado para não errar no processo de fazer pão, né, de panificação. E nós temos a faca e queijo na mão, nós temos que ter lavouras, campos de produção mais padronizados, em que tem uma identificação do que está sendo produzido. Quem pode fazer isso? A empresa que recebe os grãos. O seu departamento agronômico tem que estar organizado.
afinado com essa missão, num produto que tem a cara. É que nem eu oferecer um carro para uma pessoa, de um carro, como é que é teu carro? O carro é bom. Bom como? É bom, ele é limpo, ele tem manutenção em dia. Agora, se é uma caminhonete ou é um carro rebaixado, se eu te disser isso, não tem graça nenhuma comprar de mim, entendeu? E o trigo é assim, o produtor quando fala que é bom, o acionista fala que é bom, ele fala pH bom. De novo, pH é rendimento industrial, se é bom, se é ruim, não tem nada a ver, né? Então, o produtor tem que cobrar das empresas que ele vai entregar o grão. Vocês estão organizados? Quem está coordenando isso? Que cara tem o produto da nossa empresa? Senão, não tem como dar certo. Gerson Herter, muito obrigado mais uma vez, te agradecemos por aceitar o nosso convite e espero que em várias outras oportunidades possamos conversar também. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Um abraço. E a gente conversou então com o engenheiro agrônomo Gerson Herter, diretor da Suporte Corretora Brasil, sobre a questão do trigo no estado do Rio Grande do Sul. Vamos agora falar sobre economia. O principal assunto hoje da economia, né, é a questão de que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão. Mas sobre esse assunto eu vou falar mais daqui a pouquinho, mas foi o principal assunto hoje, que inclusive impactou aí em negócios na Bolsa de Valores. Mas eu quero passar algumas informações ainda relacionadas à greve dos caminhoneiros, que começou no dia 21 de maio, durou 11 dias e afetou as exportações do país no período. A média diária de produtos vendidos ao exterior, que nas 3 primeiras semanas do mês ficou acima de $1 bilhão, caiu para 642 milhões de dólares na última semana do mês, que terminou ontem. Na semana entre dia 21 e 27, o volume exportado também sofreu queda significativa, para uma média diária de 699 milhões de dólares. Por causa desses efeitos, então, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços informou hoje que a queda no ritmo das exportações foi, na média, 36% no período. No entanto, considerado todo o mês de maio, o saldo da balança comercial foi positivo em 6 bilhões de dólares. E olha, parte do pacote tributário que foi apresentado para compensar o subsídio ao preço do diesel, a mudança da alíquota de IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados dos concentrados de refrigerantes, divide empresas do setor. A alteração é vista como um impacto negativo para o que vinha sendo considerado uma forma de planejamento tributário das fabricantes de bebidas. Pequenos fabricantes comemoram, enquanto a entidade que representa algumas das maiores indústrias do setor viu ameaças ao investimento. A Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e Bebidas não alcoólicas, a ABIR, que representa alguns dos maiores do setor, afirmou que foi surpreendida e disse que a medida impacta profundamente o setor, disse em nota o presidente da entidade, Alexandre Jobim. E os produtos manufaturados foram os mais impactados pela greve dos caminhoneiros. Os dados são ainda do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, que mostra que houve redução de 46% nas exportações de manufaturados nas 2 últimas semanas de maio, que é o período, então, de paralisação ante as 3 anteriores. Os embarques de semi-manufaturados caíram 37% e dos básicos 31%. Para o diretor de estatísticas do Ministério, Erlon Brandão, isso ocorre porque os manufaturados são mais dependentes do modal rodoviário, enquanto os básicos, principalmente, utilizam outros meios como o ferroviário. Além disso, diz ele, produtos como soja e carne tinham estoques nos portos. E a Petrobras reduziu hoje o preço do diesel nas refinarias em 3,33%. Assim, o preço do litro do combustível, do diesel, recuou 7 centavos. Passou de R$ 2,1016, preço congelado, então, desde 24 de maio, para R$ 2,0316. Para atender uma demanda dos caminhoneiros, o governo federal se comprometeu, então, nessa semana, a reduzir em 46 centavos o valor do litro do combustível. 30 centavos, o corte de 30 centavos, né, a cada litro, vão vir da queda do preço nas refinarias. E esse valor é o que vai ser subsidiado pelo governo. A Petrobras já tinha reduzido em cerca de 23 centavos no dia 24 de maio e baixou então mais 7 centavos hoje. O preço deve ser mantido por 60 dias.
Em relação à gasolina, a Petrobras manteve o valor da gasolina nas refinarias em R$ 1,9671. E uma informação importante, o governo vai firmar um acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis, para garantir o repasse do desconto de 46 centavos no litro do óleo diesel ao consumidor. Em um termo de cooperação técnica, governo, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, Federação e distribuidoras, se comprometem então a fazer o desconto chegar na bomba de combustível. O acordo está sendo assinado hoje, foi assinado hoje no Ministério das Minas e Energia e foi anunciado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. E em relação ao voltar agora a falar sobre a saída de Pedro Parente da Petrobras, depois do anúncio da saída dele, inclusive teve impactos aí na Bolsa de Valores. O ex-presidente, então, agora ex-presidente da Petrobras, ele entregou a sua carta de demissão hoje pela manhã ao presidente Michel Temer numa reunião no final da manhã de hoje no Palácio do Planalto. Na carta, ele afirmou que a greve dos caminhoneiros desencadeou intenso e emocional debate e colocou a política de preços da estatal sob intenso questionamento. Diante desse quadro, disse Parente, minha permanência na Petrobras deixou de ser positiva. Então, Pedro Parente deixou a direção da Petrobras e isso impactou principalmente, né, os papéis da companhia. Só para a gente ter uma ideia, hoje, né, desde que começou a greve dos caminhoneiros e que teve por motivo principalmente a questão dos combustíveis e a forma como a Petrobras está fazendo os reajustes, caiu 25% os valores dos papéis da companhia na Bolsa de Valores. Mas apesar dessa reação negativa do mercado à demissão de Pedro Parente, o Ibovespa conseguiu fechar hoje com alta expressiva, né? Até porque o índice hoje teve momentos que chegou a cair 1,6%, com mau humor depois desta notícia. A Bolsa ela foi puxada pelos papéis da Vale, siderúrgicas e bancos e fechou, né, apesar de ter caído aí quase 1,6%, fechou ainda com alta de 0,63% aos 77.329 pontos. Mesmo com essa recuperação, o índice encerrou a semana com perdas de 2,10%. No câmbio, a notícia do Pedro Parente pesou, o dólar fechou em forte alta de 0,8%, cotado a R$ 3,76, R$ 3,7667. Vamos agora ao clima. Vamos começar então com a previsão do tempo agora para a região sul, né? No sábado e no domingo. Amanhã, sábado, a previsão é assim, ó, frente fria deixa o dia chuvoso no centro-norte e também no leste do Paraná, com risco de temporais. O leste do Rio Grande do Sul tem muitas nuvens e também tem chuva prevista. As demais áreas do sul têm diminuição de nuvens, com chuva pela manhã no leste de Santa Catarina. A temperatura diminui e esfria o tempo. Agora para domingo, na região sul, ar frio provoca diminuição das nuvens, queda da temperatura no sul, com geada no sul e nordeste do Rio Grande do Sul e centro-sul de Santa Catarina. Faz frio, céu nublado com chuvisco no leste do Paraná e o mar fica agitado no litoral na região sul. Vamos então agora à previsão aqui da região centro-oeste. Vamos ver como é que fica a previsão para amanhã, sábado e também para domingo. Bom, para sábado, frente fria deixa dia chuvoso no sul do Mato Grosso do Sul. O centro-oeste e leste do estado e Pantanal tem céu nublado e chuvisco. Esfria em Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso, sol entre nuvens com queda de temperatura. Sol nas outras áreas da região. Agora a previsão na região centro-oeste para domingo. Ar frio provoca diminuição das nuvens e também queda da temperatura em Mato Grosso do Sul e no centro-oeste e oeste de Mato Grosso. Faz frio nessas áreas, o resfriamento forma neblina durante o amanhecer, o dia é de sol e temperatura agradável nas outras áreas da região centro-oeste. Agora as cotações. Vamos começar então as cotações pelo farelo de soja, cotação de hoje, dia 1º de junho. Farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.530. Em Paranaguá, R$ 1.530.
A soja agora em Passo Fundo saca R$ 82,00. Em Paranaguá, R$ 86,30. Em Rio Grande, R$ 86,00. E em Rondonópolis, R$ 74,50. Agora o milho. O milho em Passo Fundo saca R$ 42,00. Em Ponta Grossa, R$ 42,00. Rondonópolis, R$ 29,00. Agora o trigo, tonelada, Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 1.030. Cascavel, R$ 1.000. Em Carazinho, R$ 850,00. Agora o arroz em casca em Pelotas, R$ 36,95. O arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 37,30. O arroz em casca em Jaraguá, R$ 34,50. Feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. Feijão preto em Santa Maria, R$ 115,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. Vamos agora ao boi gordo em Barretos, arroba R$ 137,00. Boi gordo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 4,85. Boi gordo em Tocantins, arroba R$ 126,00. Agora o suíno. No interior do Rio Grande do Sul, suíno vivo, R$ 2,88. No restante do estado, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,40. Frango vivo em São Paulo, R$ 2,50. Agora, ficamos por aqui então com as cotações de hoje. E queremos, claro, agradecer a sua audiência por ter ficado junto com a gente em mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar a partir das 18 horas nos canais, aí nas redes sociais da Destaque Rural. Também você pode acessar o site destaquerural.com.br para saber mais notícias e informações sobre o agronegócio. Se você não consegue ver ao vivo, pode acompanhar aí o Destaque Rural Notícias sempre que ele fica gravado o programa. Além disso, você sabe que pode também participar do nosso programa, deixando seu comentário e as suas sugestões. Um ótimo final de semana, a gente volta segunda-feira.